Glórias a Jesus. Iglesia. Amém? El pastor quiere hablar algo que Dios me puso en el corazón esta mañana con vosotros. Esta mañana yo he hablado aquí con los hermanos en portugués sobre hay que tener en cuenta, amén. ¿Cuál es el principio, pastor? Principio que nosotros necesitamos de preocupar con aquello que es importante para nosotros. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Jesucristo se presenta a Pablo y envía a Ananías. Envía a Ananías a orar por Pablo y dice así: Ananías, ore por él, porque yo he de mostrar a él lo cuanto a él es importante padecer por mí. Entonces hay algunas cosas que Dios está revelando a algunas personas que es importante por causa de nosotros. Ele disse assim: Ananías, dile a Pablo que yo he de mostrar a él. Ele está dizendo: yo, Ananías, yo, Cristo, yo he de mostrar a Pablo lo que le importa a él que sofras por mí. Entonces, estes días son días de hombres y mujeres que van a hacer cosas para Dios porque son importantes para nosotros, porque Dios no necesita de nada. Cuando usted ofrenda porque para ti es importante, porque Dios no tiene falta de nada. Cuando usted cultúa porque para ti es importante, porque Dios no necesita de culto de persona, porque los ángeles ya cultúan a Él todos los días, con la adoración perfecta, y todo el tiempo diciendo que aquel que más le gustó escuchar: Santo, 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 Santo es el Señor. Amén. Ahora, para el año que viene, escuche que el pastor va a decirte. ¿Cuántos aquí quieren prosperar? Eu vou falar sobre este tocante porque el año 2019 nosotros entramos en un año profético. Es el año de la justificación de la fe. ¿Cuántos aquí desean prosperar? Alma, espíritu y cuerpo. Eso tiene que ver con líneas espirituales y líneas terrenales. Amén. A Bíblia diz que Deus deseja que vaya bem nosotros todas as coisas, assim como prospera nossa alma. Agora, põe atenção que o pastor vai ensinar. É muito importante você centrar no que o pastor vai ensinar. Amém? Você quer prosperar também economicamente? Sim? Levanta a mão, sim. Deus está virando. Levanta a mão. Se você não mira a mão, Deus não, ele não quer prosperar. Depois de nada, sim vai querer trabalhar. Quer prosperar economicamente? Levanta a mão. Ai, Deus, mira. Deus quer. Amém. Agora põe atenção. O objetivo del reino e del evangelho não é hacernos ricos por simplesmente dizer que somos ricos e temos dinheiro. A vontade de Deus de prosperarte é para que você ejerza senhorio sobre as riquezas. A vontade de Deus bendecirte econômicamente é para você exercer senhorio sobre as riquezas. Vou falar outra vez, a ver se alguém me diz amém. A vontade de Deus prosperarte é para que você exerza senhorio sobre as riquezas. E não que a riqueza exerza senhorio sobre você. Esse é um objetivo. O segundo objetivo que Deus tem em prosperar o pueblo é para ver o pueblo renunciar. Deus te dá não para você armazenar. Deus te dá para você renunciar. A Bíblia diz que Deus te dá a vida para que você perca esta vida. Por amor a Él, para ganar después de esta renuncia la vida verdadera. Entonces note, Dios te da para ver usted renunciar. Él te da el dinero solo para ver usted tener placer y gozo en renunciar el dinero. Él no quiere que nadie montone riqueza. Él quiere que usted ejerza señorío. Y mientras más usted suelta, más te viene. Ahora, Satanás no quiere que la iglesia entienda esto. Satanás no quiere que la iglesia entienda el principio del reino. Porque cuando usted entiende este principio del reino, es una fuente
inagotable. Es una fuente inagotable. Cuando usted entiende el principio del reino, iglesia, todo te cambia. Y más, la presencia de Dios está limitada en el mundo por la ausencia de las enseñanzas sobre el reino de Dios. Voy a hablar un poco sobre cómo prosperar. Y voy a hablar sobre una vertente que Dios me habló que para el año siguiente va a ser necesario usted considerar. Si usted no considerar hoy yo voy a hablar solo de una vertente, de un tópico, de un punto que impide mucha gente prosperar. Amén. Entonces, cuando usted no entiende el principio del reino, usted no puede prosperar. Cuando la iglesia de Jesucristo no entiende el principio del reino, se convierte en una iglesia religiosa que mata más que da vida. Cuando usted entiende el reino, escuche eso, cuando usted entiende el reino de Dios, usted da legalidad, literalmente. Pastor, el Dios necesita de legalidad, claro, por eso Él estableció la iglesia. Usted da legalidad para que el Espíritu Santo pueda tomar lo que es de Él por derecho. Si eres un hombre o una mujer de reino, usted se convierte en un legalista religioso. Entonces el Espíritu Santo no puede operar. Porque Satanás tiene una arma llamada religiosidad. Y Jesucristo tiene una arma llamada reino de Dios. Satanás quiso parar los movimientos del cielo y él creó la religiosidad. Como él no podía detener la iglesia, note, como él no pudo parar la iglesia, él se metió dentro de la iglesia. Mateo capítulo 16, Cristo va a decir a los discípulos, diciendo así: las puertas del asno, del infierno, lo que sea, las puertas del diablo, las puertas, no prevalecerán en contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás pone puertas. Ahora él va a decir a Pedro, en el mismo capítulo de Mateo 16, él va a decir así: Pedro, yo te daré las llaves del reino. Todo lo que tú ligares en la tierra es ligado en el cielo. Lo que tú desligares en la tierra es desligado en los cielos. Satanás tiene puertas y el reino tiene llaves. Entonces note, Satanás pone una puerta, usted mete la llave y abre la puerta. Entonces, el mensaje del reino es importante entender. Antes de ir a lo que yo voy a hablar, quiero que usted entienda eso. Permítame introducir eso bien. La religión mata. Mata. Jesucristo, hermano, escuche, Él quiso destruir la religiosidad de un tal punto que Él dijo eso. Lucas 16, Jesucristo dijo así: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Ahora Cristo está diciendo: antes de que yo llegara, hablaba la ley, hablaba los profetas. Ahora habla el reino. El reino anuncia. Ahora, cuando usted va a las Sagradas Escrituras y a estudiar qué es que el reino anuncia, cuando usted coge esta palabra y va a pesquisar qué es el anuncio del reino, está hablando que usted tiene un Dios que eres su padre y que usted eres hijo de este padre y que tú tienes herencia. Pero la religión no quiere que usted se mueva por lo que el reino anuncia. Por eso Cristo dice así: la ley se cumplió en él, la ley se cumplió en Cristo. Por eso él dice enseguida en Juan 16, 18, él dice así: pero también ninguna tilde se apartará de la ley. Pasará los cielos y la tierra, pero ninguna tilde pasará de la ley, porque toda ley se cumplió en Cristo Jesús. Él cumplió la ley, y por cuanto él cumplió la ley, entonces él dice así: en mí cumplió la ley. Ahora es otro nivel. Ahora, de ahora para adelante es el reino.
Porque el reino de Dios, donde están las bendiciones, usted tiene que entrar ahí y sacarla. Y usted no puede entrar por vías, escuche eso, religiosas. Y él dice así, y los profetas, ¿por qué, pastor? Porque escuche, si yo no tengo entendimiento del reino de Dios, y si usted no tiene entendimiento del reino de Dios, usted se convertirá en un legalista. Porque antiguamente, ¿por qué ele está mencionando los profetas? Porque antiguamente Dios hablaba por dos maneras. No, literalmente ele hablaba por una, que por decir así más fuerte. El sacerdote cogía de la gente las ofrendas, el sacrificio, y se lo presentaba a Dios, el sacerdote. Amén. Ese es el papel del sacerdote, se lo presentaba a Dios. Ahora el profeta cogía de los cielos, cogía de Dios y se lo presentaba al pueblo. El sacerdote presentaba las cosas de la tierra para Dios, las ofrendas, los sacrificios, y los profetas cogían las cosas del cielo y las cosas de Dios y presentaba al pueblo. A causa de eso hubo idolatría. A causa de eso hubo mucha idolatría. Y Cristo, para quebrar la idolatría, él dice así: la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Desde entonces el anuncio del reino. Ahora, escuche eso, lo que hay son hombres y mujeres con funciones específicas para la edificación del cuerpo de Cristo. Unos ele llamó con la función apostólica, profética, maestra, evangelística y pastor. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Pero no pasa nada más y nada menos que funciones para edificación. Porque cuando Dios te pone los ojos, Él no mira a un apóstol, Él no mira a un pastor, Él no mira a un profeta. Él mira un hijo con una asignación específica para una edificación. Y eso te quita el derecho de creer más que otros. Mira el nivel de idolatría. Él dice así a los discípulos, Mateo 16: ¿quién dice a Israel quien yo soy? Y los discípulos dicen así: ah, Jesús, dice que tú eres Jeremías, idolatría. Dice que tú eres Moisés, idolatría. Dice que tú eres Elías, idolatría. Aí Jesucristo quer romper a idolatria. Jesucristo disse assim, como ele já levava já quase 3 anos que estava com Cristo em discipulado, Cristo disse: e vosotros, quem disse que eu sou? E Pedro disse: tu eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios vivo. E ele disse: uau, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Padre que está no céu. Pastor, Deus é contra estas funções? Não. Efésios 4 diz que foi Cristo que constituiu, Ele constituiu uns apóstolos, evangelistas, profetas, tal, para a edificação dos santos. Pero o anúncio del reino é o que manda, que é que somos hijos de Deus. Amém? Amém, querido. Somos hijos de Deus. Agora, para prosperar, tem que ver com quê? Com chaves. Tem que ver com ser inteligente e sábio. Tem que ver com mover lo espiritual para que se manifeste em lo material. Se você não entende este princípio, amém? Deus não pode operar, querido, porque a Bíblia diz isso, que Deus te bendijo e me bendijo. Dile al vecino, tu vizinho, a Bíblia diz que Deus te bendijo com todas as bendições espirituales en los lugares celestes en Jesucristo. Ven aqui, Danilo, por favor, hijo. Vamos a poner um exemplo aqui. Danilo, ele é Jesucristo. Um exemplo. Amém? Põe atenção. Pablo vai dizer, põe atenção, isso é muito importante entender isso. Pablo dice en Efesios 1, dice así, que bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes en Jesucristo. En Jesucristo. Usted tiene que moverse como hijo para sacar las cosas que Dios te dio, para sacar del hijo las cosas que son espirituales. Amén. Y lanzarte para la tierra. Porque Cristo, la Biblia dice que Él está ¿dónde? En los cielos. Entonces usted se mueve con fe, con este principio, que usted fuese bendecido con todas las bendiciones espirituales. No es en los cielos,
es en las regiones en Jesucristo. Entonces, en Cristo Jesús hay bendición para su economía. Usted tiene que sacar de Cristo. Para su matrimonio, usted tiene que sacar de Cristo. Es en Jesucristo, no es en los cielos, porque Cristo, Pablo dice que el primer hombre a los Corintios fue el hombre terrenal, que fue Adán, que cayó. El último Adán fue Cristo, él es celestial, es del cielo. El primero fue terrenal y el último, que fue Cristo Jesús, él es celestial. Entonces, en las regiones celestiales en Cristo. Entonces, usted por fe, usted arranca de Jesucristo las bendiciones suyas espirituales. Como usted todavía no está en el cielo, ¿cómo usted va a disfrutar de ella? Aquí. Por eso usted tiene llave para ligar en la tierra, y lo que está ligado en los cielos viene para la tierra. Lo que usted liga en la tierra es ligado aquí y viene para ti. Gracias, Señor. Amém, querido? Quero que usted vaya comigo em Mateus capítulo 18, versículo 23, vamos a leer hasta el 35. Quero hablar de algo que tiene que ver com o reino de Deus, que impide personas, escute isso, que vai a impedir o que impide personas prosperar. Amém? Dile al vecino tuyo, el pastor va a hablar de algo que te va a impedir prosperar. Cuidado. Dile assim, cuidado. Senão tu vas a trabalhar e vai ser sempre saco roto. Dile. É necessário entender isso, amém, igreja? Estamos trabalhando com etapas, porque sabemos que o seguinte ano é um ano profético de la justificação de la fé. Se você não atenta a algumas coisas, de nada sirve, amém, querido? Deus está nos equipando e nos preparando para algo. Amém. Mateus capítulo 18, versículo 23 hasta el 35. Amém. Oh, meu Deus. Se queimou isso, irmão. Parece que Deus nos vai dar uma nova, projetor novo. Amém. 23, ¿lo tiene? São Mateus capítulo 18, versículo 23. ¿Tiene todos? Bem mais bajito aqui, por favor. Gracias. Diz assim: por lo cual el reino de los cielos es semejante a rei que quiso hacer cuentas com seus servos. E começando a hacer cuentas, foi apresentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como não pudo pagar, ordenou a su senhor venderle a su mujer, a sus hijos e todo lo que tenía, para que le pagase su deuda. Entonces aquel siervo, prostrado, suplicaba diciendo: Senhor, ten paciencia comigo y yo te lo pagaré todo. E el Senhor de aquel servo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, prostrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, le entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné, ¿por qué me rogastes? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quando usted não perdona, hermano, eu vou apertar um pouquinho aqui, você aguenta. Amém? Que afinal vai sair todo bem. Quando você não perdona, você traz enojo para Deus. E a Bíblia diz assim que coisa dura é cair em las manos de Deus irado.
La Biblia dice que cosa fea es caer en las manos de un Dios irado. Cuando usted no perdona, Dios se enoja contigo. Porque Jesucristo está hablando a sus discípulos. Ele está diciendo: el reino de los cielos es semejante a un Señor que tenía un siervo. Ele sempre, quando ele vai falar de reino, ele habla de parábolas. El reino é semejante a um que tinha uma vinha. El reino é semejante a um padre que foi a hacer la boda de su hijo. El reino é semejante a isso, al outro, al outro, al outro, al outro. El reino é semejante. Y los discípulos, la Biblia dice así en Hechos capítulo 1, que Jesucristo tuvo 40 días. El Hechos capítulo 1, Lucas va a decir así: Teófilo, pon atención en eso. Porque Jesucristo tuvo 40 días resucitado en la tierra, andando con sus discípulos y hablando a sus discípulos 40 días resucitado, hablando a ellos sobre el reino. Todo lo que él habla sobre el reino, usted tiene que poner atención. Por eso dice así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Aquí. Porque el reino del Señor tiene que ver con favores y bendición. Ele está diciendo aquí, ele está diciendo así: cuando yo no perdono, Dios se enoja. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, hay una cosa que sucede en las Sagradas Escrituras, y Satanás está trabajando y ganando territorio. Porque Satanás não quer que você seja bendecido. Satanás, ele não quer que você desfrute de los deleites que Cristo conquistou por ti en la cruz del Calvário. Satanás, ele não quer que você desfrute de los benefícios e de los deleites que Jesucristo conquistou para ti aqui na terra, en la cruz del Calvário. La Biblia dice que Él se hizo maldito a la muerte de cruz para que usted fuera bendecido en todo. La Biblia dice así que sus padres, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, ellos podrían ser los brujos que fuera, lo que sea. La Biblia dice así que en la cruz las maldiciones hereditarias son cortadas. La Biblia dice así que Satanás tenía un decreto contra usted y contra mí. La Biblia dice que Cristo Jesús tomó de las manos de él este decreto, lo clavó en la cruz del madero y canceló la acta, canceló las condenaciones que estaban en este decreto. La Biblia dice que Cristo clavó en el madero la acta, el decreto de Satanás, y canceló lo que él tenía contra nosotros, y puso Satanás bajo los pies de su iglesia. Y despojó, quitó de los principados, potestades, de los demonios, todo lo que ele havia roubado de nosso antepassado, e se lo entregou a nós outros. Agora, por que a vezes as coisas não funcionam? Porque há alguns princípios del reino, algunos, esse é uno, esse aqui é uno, pero há mais, que nós outros não atentamos a eles. E se nós outros não atentamos a eles, querido, por mais que Cristo morreu na cruz, vamos a sofrer. Este aqui te impide prosperar. Eu vou poder falar outro tema, vou falar prosperidade, porque o melhor te toca mais. O melhor chega mais o mensagem. O melhor que você diz: ui, como eu queria. Mas isso que está acontecendo, por isso eu não vim nela pasta. E o melhor você guarda. Por quê? Põe atenção no versículo 35, me acompanhe. Versículo 35 diz assim: assim hará também mi Padre Celestial com vosotros, se não perdonais de todo coração. Amém. Assim como, pastor, assim, põe atenção nisso. Jesucristo está contando uma parábola. Qual é a parábola, pastor? Ele está dizendo: el reino é semejante a um senhor que tinha siervo, e um siervo le devia 10 talentos, 10.000, vamos a poner 10.000 euros. Um servo devia a um senhor, e esse senhor quem é? É Deus, porque é parábola, está contando uma parábola. Um senhor devia a Deus, vamos poner assim por exemplo, devia a seu senhor, um servo devia a seu senhor 10.000 euros. Então o senhor disse assim: tu me tienes que pagar, venda sua mulher e venda seus filhos. Aquele servo disse assim: não, tem paciência, tem misericórdia de mim, Senhor, te vou a pagar. E a Bíblia diz que então ele foi comovido, o Senhor, ele foi comovido, e a Bíblia diz que ele perdonou toda a deuda daquele servo, os 10.000 euros. Para você entender.
Después aquel hombre salió perdonado y iba a su casa. Y en el medio del camino él tenía un consiervo. Vamos a poner así, el jardinero de su casa. Y vamos a poner assim para entender mais fácil. E o jardineiro de sua casa, que assim o jardim de sua casa, lhe devia 100 denários. Lhe devia 100 euros. E diz assim, quando ele encontra, ele disse, paga-me los 100 euros que tu me deves, los 100 talentos. E ele disse, Senhor, mira esse servo chulo. O Senhor lhe perdonou, e ele agora estava bajo bendição, ele tinha um consiervo e não quis perdonar os 100. E ele foi perdonado de 10.000. Não. E a Bíblia diz que este siervo que recebeu o perdão de seu Senhor, não perdonou seu consiervo. E diz que ele se enojou. E disse, o outro disse, tem paciência comigo que eu te pagarei os 100 que te devo. Ele disse, não. A Bíblia diz que ele se enojou, sabe o que é isso? Lançou em las manos de los verdugos. O que é um verdugo? É isso. Se eu tenho uma empresa de pintura, e eu tenho comigo gente que trabalha comigo, e lo mejor eu adelanto um dinheiro e não tem como me pagar. Então eu tenho outros amigos que têm outras empresas de pintura. Eu simplesmente chamo a meu amigo e disse assim, oye, tem um trabalhador aqui que me deve, pero eu estou sem obra agora, eu quero que ele vá trabalhar contigo aí sábado, domingo e festivo, para pagar o que me deve e tu me paga a mim. Isso que é isso aquele siervo. Ele entregou su consiervo em las manos del verdugos, hasta que pagara todo. E a Bíblia diz que o Senhor que havia perdonado os 10.000 se enterou del tema. Deus se entera de tudo. Põe atenção. Se enterou, chamou a su siervo que ele havia perdonado a deuda. Ele chamou a su siervo que ele havia perdonado a deuda. Diga assim, perdonado está. Agora, põe atenção. Nem sempre é assim. Pastor, perdonado não está, nem sempre é assim. Porque Cristo disse, assim hará mi Padre Celestial com vosotros. Então a Bíblia diz que o Senhor, quando se enterou do assunto, chamou o siervo e disse assim, siervo malvado, não era justo tu perdonar a tu consiervo como eu te perdonei a ti? Não era justo fazer isso? Por causa disso, eu também te entrego aos verdugos, te entrego a sofrer. Agora, põe atenção, uma deuda que estava perdonada, por causa que ele não perdonou uma ofensa, a deuda que ele tinha, volviu para ele. E Cristo está dizendo, se tu não perdonas a alguém que te hace mal, se tu não perdonas de todo su coração, o decreto que foi clavado, deixa-me fazer isso, o decreto que Cristo travou na cruz, cancelando maldições hereditárias, cancelando pobreza, enfermidades, dolência, falta de trabalho, o decreto que Satanás tinha clavado, Satanás simplesmente lo saca. E ele vai contra ti com todo. Lo que foi perdonado em la cruz, lo que Cristo conseguiu para ti em la cruz, por quanto tu não perdonas quem te hecho uma ofensa, toda condenação que foi cancelada em la cruz, vuelve vigente a ti. Com todo o peso que você pode imaginar. Porque Cristo dijo, assim hará mi Padre que está en los cielos com vosotros que não perdonais de todo o vuestro coração a quem te hecho uma ofensa. Então, perdonar não tem que ver com sentimentos. Perdonar tem que ver que ser listo e inteligente. Perdonar tem que ver com isso, com ser uma pessoa inteligente. Não tem que ver com sentimentos. Pastor, eu tenho que sentir para perdonar. E eu te dou um conselho. Pensa no decreto. Pensa na acta. Pensa. Pastor, pero eu quero sentir no meu coração. Eu te vou dar um motivo para sentir. Pensa agora Satanás arrancando a acta. E dizendo, tá poderoso aqui. Me deu legalidade.
Imagina ahora Satanás diciendo a Dios, ¿es cierto eso? ¿Puedo ir con todo? Y Dios va a decir así, arrocha, vai. Porque Cristo dijo, así hará. Entonces hay personas que a veces no logran prosperar económicamente porque maldiciones que le ataban la economía, que fue cortada en la cruz, vuelve para ella porque a veces guarda rancor y odio y ira en su corazón por cualquier motivo. Y es, hermano, un principio que hace la iglesia correar, paralizar en todas las áreas. Porque es un principio, y más, voy a atrever a decir, el único principio en la Biblia que Dios no negocia. Es el tema del perdón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice así, que Jesús estando en la cruz del Calvario, todo ya estaba hecho. Él no tenía que hacer nada. ¿Cuánto se acuerda cuando el hombre pecó? Dios trajo diluvio en la tierra y mató con todo el mundo. Y empezó con ¿quién? Con uno que temía. ¿No fue así? Él podría hacer lo mismo cuando Cristo murió. ¿Sabe por qué Dios no hizo el mismo? No aniquiló todo y empezó lo mejor con matrimonio o alguien allá que temía a Él. ¿Usted no cree que tenía gente que temía a Dios? Temía. ¿Sabe por qué Dios no acabó con todo el mundo así? Y empezó con una familia igual comenzó con Noé. ¿Sabe por qué? Por causa del perdón. Cristo en la cruz, después de todo hecho, Él, se hubiese callado, yo imagino, hermano, si Cristo hubiera muerto así calladito y ya está, resucitar al tercer día, yo imagino que ya en el cuarto Dios venía así. Dios venía que venía con todo, aniquilando y empezando con los justos de la tierra. Pero Dios no pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo dice así: papá, recibe mi espíritu, perdona a ellos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. E agora imagine a ira de Deus. Hermano, eu imagino assim, a minha mente fértil assim. Déjame pensar. Eu imagino Deus aqui, irmão, e um montão de ángeles. Ángeles dizendo assim, quando ele disse. Já viu aquela corrida de caballos assim, que uns caballos estão assim, de repente escute um tiro e abre a porta e os caballos. Eu imagino que havia um montão de ángeles. A Bíblia diz que havia um que matou 185.000 soldados de los sirios. Eu imagino um montão de ángeles aqui atrás de Deus, esperando Deus dizer: descenda e acaba com todo. E imagina um montão de ángeles aqui. Quando ele subir aqui, descender e vai acabar com todo. Eu vou em Herodes, eu vou em isso, eu vou em... Agora, sabe por quê os ángeles não puderam descender? Isso mente minha, porque às vezes coisas assim nos ajuda a entender mais fácil a escritura. Aquele montão de ángeles querendo barrar para descender juízo. Agora Deus, quando ele sube, não? Aí mirando a Cristo na cruz, e Cristo disse: perdona eles. Imagina Deus. Imagina agora os ángeles. Agora, pasmem. Agora, imagine a ira, imagine a gana daqueles ángeles querer descender aquele dia e matar todo mundo. E não pudo descender porque Cristo disse: perdona, então você tem que perdonar. Então ellos contuvo la ira aquel día. Pero la Biblia dice que va a haber un día que Dios dará orden a sus ángeles. Ahí cortar quién es cizaña y quién es trigo. Aquel día va a ser cruel, hermano. Ahí este día perdón no entra en el medio. Porque Dios va a decir así: llegó el día, puede descender y haga la cosecha ahí del trigo. Trigo para un lado, cizaña para otro. É duro, irmão. Então, escute isso. Porque o perdão é algo, irmão, que Deus não negocia. Deus não quer nem saber de sua alma, de seu sentimento, de seu coração, de seus afetos. Deus não quer saber. Necessita entender isso, irmão. Ele não quer saber o quanto dolido você está. Ele não quer saber quantas mágoas, quantas tristezas, quanto mal te hicieron. Ele não quer saber. Porque ele tinha um direito de exercer juízo, porque foram injustos com seu filho, e ele não lo pudo fazer porque seu filho disse: papá, perdona eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E o padre teve que perdonar. Agora Cristo disse: se tu não perdonas tu hermano, assim hará papá.
te vas a devolver la deuda que tú tenías cuando Cristo fue en la cruz. No hay manera, iglesia. Cuando usted se ofende por cualquier cosa, te corta unción. El Espíritu Santo corta unción. Cuando usted se ofende con cualquier cosa de la iglesia o cualquier cosa, Satanás opera. Cuando el marido se enoja con la esposa se enoja con el marido. ¿No, hermano? Tiene que saber la palabra. Contenga la ira. Sim. Ou se passa algo, não se ofenda. Por causa do decreto. Se tu amigo habla mal, se alguém disse algo, hermano, se Satanás te incita a praticar juízo contra alguém que te deve algo porque te ofendeu, ou te falou mal ou qualquer coisa, deixa que Deus cobre esta deuda desta pessoa. Deixa que Ele cobre esta deuda. Não entregue, escute, não entregue nadie que te deve nas manos de verdugos. Porque não se trata de ti, se trata que você ata esta pessoa nas manos de outros espíritos. Quando você guarda uma ofensa, você libera esta pessoa nas manos de espíritos imundos, porque aquela pessoa te hizo uma ofensa e te convierte em deudora. Ela te deve algo. Ela te deve perdão. E você disse, não perdono ela. Então, quando você não perdona ela, você está dizendo assim, demônios podem atacar ela. E aquela pessoa sofre ataduras, porque hizo algo voluntariamente ou involuntariamente, e você não solta aquela pessoa. Então, Deus está dizendo assim, para evitar que tal pessoa não sabe o que está passando em ela, mantenha seu coração livre de gente. Que nadie esté dentro de seu coração. Não podemos ofender, igreja. Não podemos ofender. A ofensa é uma arma que Satanás mais está utilizando estes dias. Ofensa. A ofensa. Ele vai produzir algo para você estar irado, enojado com qualquer coisa. E isso te vai cortar unção, te corta prosperidade, te corta favores, te corta. Por isso é necessário perdonar. Se alguém te hace malo, perdona de todo su coração. Quando alguém te haga algo mal, sepa que é Satanás tentando tocar no decreto. É ele tentando arrancar a acta de la cruz. Porque quando você faz uma oração e pede a Deus bendições, Deus analisa-te. Deus vai analisar o seu coração. A Bíblia diz, sobre todo lo guardado, guarda tu coração, porque dele mana, fluye la vida. E se em tu coração há uma ofensa, Deus não te pode prosperar. Por quê, pastor? Porque Satanás tem legalidade de ir contra a sua economia, em contra seu matrimônio, em contra a sua saúde. A Bíblia diz assim que não é bueno. O escritor dos Hebreus diz isso. Que em nosso coração nazca, cresca uma raiz de amargura, porque sendo assim, impedirá que as bendições de Deus nos alcance. As bendições foi destinada a alcançar-nos, pero se há uma ofensa, a raiz de amargura no coração impide que as bendições nos alcance. Então uno vai seguir buscando, orando, ayunando, indo, congregando, diezmando, ofrendando, haciendo de todo. Pero que pasa, há uma raiz de amargura que impide las bendiciones alcançar. E se há alguma coisa que impide uma bendição te alcançar, esta coisa se chama Satanás. Então, o seguinte ano, esses próximos fines do ano, pense, se você tem algum problema, irmão, com ofensa, porque se você, escute, vamos a suponer que você tem, alguém te hizo mal, amém?
e você está ofendido com alguém. Ok, está ofendido. E você agora tem el año para trabalhar e viver sua vida. Ter saúde, dinheiro, viajar e tudo isso. Se você sigue guardando rancor e ira e ofensas e enojo desta persona, el año, quem perde solo é você. É só você que perde, nadie mais perde. Satanás não perde e nem a persona que você está ofendida perde. Agora, se você perdona, é diferente, você ganha. Se você solta, el año já não será igual, você ganha. Se você solta esta persona de seu coração, você ganha. Você ganha, você entra el año ganhando. Porque Satanás, quando ele vai atacar-te, ele vai por legalidade. Ele só pode apresentar-te juízo enquanto a nós outros por legalidade. Deus, escute isso, Deus não tem problema com o pecado que você peca, porque isso não vai afetar a Deus, Ele seguirá sendo Deus. Agora, quando eu peco, a Bíblia diz que há uma consequência que não há quem me lo livre de ella. Então, quando Deus exorta, não peque, não é porque vai tocar algo em Deus. Não, ele sigue sendo igual. Está dizendo, não peque, porque é a legalidade que Satanás vai ter para tocar em áreas de sua vida. ¿Por quê? Porque há um modelo. Qual é o modelo? Cristo. Então, a Bíblia diz que ele foi ser humano, homem, como você e eu, o mesmo desceu, a mesma paixão e não pecou. Cristo, ele é o que nos condena. Se há alguém que foi violado sexualmente por alguém, um familiar, e guarda rancor de por vida, porque isso é uma injustiça. Se em la tierra há algum cristiano ou uma cristiana que foi violada de igual maneira ou pior, e perdonou quem lhe violou, aquela pessoa condena a pessoa que não violou. Assim como o Senhor perdonou, o perdão de Ele condenou que seu servo não lhe havia perdonado. Não seria justo tu perdonar como eu perdonei? Então, quando você não perdona a alguém que te ofende ou habla mal de ti, de tu avô ou de quem seja, Deus vai dizer assim, pero hija, hijo, eu perdonei que hicieron com mi hijo. Mi hijo também lhe ofenderam. Mi hijo le hicieron de mal. Hablaram de mim que eu nem existia, que era mentira essa coisa de Deus e de Padre. E eu perdonei depois que me pediram perdão. Por que tu não perdonou? Agora imagina Deus chamando um montão de gente assim. Vem este de aqui. Este de aqui dijo a um montão de gente que eu não existia. Pero depois ele teve um encontro com um amigo aí que falou de mim para ele. Ele terminou sendo lleno de meu Espírito Santo. Depois me pediu perdão e eu perdonei a ele. Agora está aqui comigo. Eu perdonei ele que falou mal de mim. Agora você não quer perdonar quem falou mal de ti?